Aquele excelente dia, já estamos no nosso cenário, né? Glória a Deus, depois de dias aí desfrutando, né? Também trabalhando. E os nossos clientes lá também em Ceará, que é maravilhoso, povo delícia, né? E também esse tempo de família, um tempo também de muito trabalhar na minha vida, sabe? Porque quando a gente está perto dos nossos, é onde nós somos confrontados, é onde nós somos, como é que eu posso dizer, lapidados. Porque na verdade, ali é a nossa zona de vulnerabilidade, ali é o lugar onde muitas vezes nós acessamos coisas. Então é muito importante que quando você estiver dentro do seu seio familiar, né, você consiga perceber isso, que é o discernimento da parte espiritual ali, sabe? Eu já quero convidar o Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo. Hoje eu comecei o dia mais, sabe, assim, mais tranquila. Eu cheguei ontem na madrugada, então eu disse assim, eu vou começar meu dia tranquilo. Deixei minha agenda agora da manhã mais pra estar organizando as coisas em casa, né? Que a gente também faz isso. Não sei vocês, mas eu faço. Então, lavar roupa, organizar as coisas, deixar tudo organizado. Então, é esse tempo aqui junto com vocês. Por isso que eu cheguei na live um pouquinho mais tarde, porque aí eu estou fazendo hoje as coisas mais tranquilas, né? Então, um excelente dia, que Deus abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, sobre tua casa, sobre tua família. Que nada saia do controle do Senhor. E que a gente convide o Espírito Santo para dar todos os dias conosco. Nós dependemos dele, nós precisamos dele. Amém? E ó, nosso cafezinho de tanto. Melhor da vida. E nós vamos para a nossa palavra, né? Hoje nós vamos para Gênesis 32 e vem aqui um pouquinho de uma limpeza, né? Porque Jacó e Esaú vão ter que olhar um para o outro e resolver o que precisa ser resolvido, né? Então nós vamos aqui para essa leitura e glorificar o nome do Senhor. Quero falar também para você aí que é de Fortaleza, vá na Mais Vida, gente, que igreja maravilhosa. Ali é a minha igreja mesmo, assim, me sinto em casa ali. Então, assim, eu falo para vocês, se vocês querem um lugar para alimento sólido, é ali, sabe? Vamos para Gênesis 32, Espírito Santo já vem falando conosco através da tua palavra. Que através dessas palavras nós possamos sair daqui alimentados, cheios do teu amor, cheios da tua bênção, porque nós somos dependentes da tua graça. Jacó também seguiu seu caminho encontrando os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este era o exército de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, o território de Edom. E ordenou-lhes dizendo, assim direi ao Senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei em Labão e me detive lá até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas. E enviei para o anunciar ao meu Senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram de Jacó, dizendo, fomos do teu irmão Esaú, e também ele veio encontrar-te, 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, repartiu o povo, e com ele estavam as ovelhas e as vacas do caminho em 2 bandos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus é Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, tornaste a tua terra e a tua parentela e fartiei bem. Menor sou eu de todas as beneficências, de toda a fidelidade que fizeste teu servo, porque o meu cajado passei este Jordão, e agora me livrei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo e porventura não venha e me fira, e a mãe com seus filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que veio à sua mão um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 2 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 400 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e deu-lhes na mão seus servos,
para o rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim, e pondo espaço entre o rebanho e o rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo de quem és, vai para onde vais, de quem são que estão adiante de ti. Então dirás: são de meu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta palavra falarei a Esaú, quando o achares. E direi também: eis que teu servo Jacó vem atrás de nós, porque diz: eu aplacarei como presente, vai adiante de mim, depois verei a tua face, porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, e ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou naquela noite, e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou ao val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar pelo ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem que até a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra eles, tocou na juntura da coxa, e se deslocou na juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, como o príncipe que lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me o que te peço, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó também o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tendo visto Deus face a face, a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava em suas costas. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocará a juntura da coxa de Jacó o nervo encolhido. Glória a Deus. Que forte, né? Então Jacó aqui, ele luta contra os anjos, um anjo, né? E ele lutou e disse: olha, você só vai quando você me abençoar. Gente, assim, de verdade, eu fiquei analisando agora aqui, Jacó, na verdade, ele sempre está lutando pelas bênçãos, né? Tudo bem que ele vem no engano, né? Quando ele vai lá dizendo para o pai que era Esaú, mas vem através de um conselho errado, né, da Rebeca, que tinha preferência por ele. Mas o que eu vejo assim é que assim, Jacó sempre está lutando pelas bênçãos dele. Lutou por Raquel, aí acabou tendo que ficar com Lia, aí ficou com Lia, e depois lutou por Raquel de novo. Sabe assim, ele sempre está em busca, sabe, das bênçãos dele. E quantas vezes a gente paralisa, sabe? Está um pouquinho difícil, a gente já libera a promessa, sabe? A gente já deixa a promessa. E hoje eu faço essa reflexão junto com você, o quanto que você tem guerreado pelas suas promessas, pelas suas bênçãos, sabe? Reflexão boa, né? Vamos para a palavra, né? Digerir aqui comigo. Tem o discernimento espiritual, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Tem aqui Jacó e Esaú. Eles começam a se aproximar, né? Para resolver essa pendência. Às vezes Deus vai te levar em algumas situações para resolver pendências, para ele te liberar para o próximo ciclo. E aqui vem o medo da vingança de Esaú e uma possível reconciliação. E aí Jacó começa a pensar em estratégias para fazer isso. Mas ele clama ao Senhor, né? Ele diz: Senhor, tu mandou voltar. Tu disseste que a minha descendência ia ser como os grãos de areia. Tu disseste que eu ia alcançar isso, Senhor. Então venha aqui me ajudar, né? Então nós temos aqui o quê? A preparação estratégica, que é a sabedoria humana. Jacó, ele divide o bando. Olha, se ele me matar aqui, pelo menos uma parte é liberta. Ele manda presente para os irmãos, ele honra o irmão, ele não recebe o irmão de qualquer forma. Ele prepara aquilo dali para poder ter uma estratégia para acessar e conectar com ele. Outro ponto, ele clama em oração, né? Ele vai lá: Deus, olha, o Senhor me prometeu, o Senhor disse que eu era para vir, o Senhor fez eu levantar de lá, vivi quase que escravidão lá com Labão. Então, Senhor,
vem e faz a tua obra. E tem a dependência divina, né? Onde eles colocam livre e guerreia até com o anjo, né? Então luta com Deus, traz aqui a transformação interior, porque na verdade, gente, Deus está em nós. A grande guerra, nossa, isso é forte. A grande guerra está no interno. Deus habita em nós. O Espírito Santo está em nós. Deus colocou o Espírito Santo em nós para que nós possamos acessar a Ele, conectar com Ele, porque lá no Jardim do Éden, essa aliança, ela foi quebrada, mas nós temos o Espírito Santo que nos liga em comunhão novamente com o Senhor. Então, quando ele luta com o anjo, na verdade ele está lutando com ele mesmo, com a parte das sombras dele. É assim, eu quero outra vida, eu quero outro local. Então ele passa a ser Israel, né? Ele muda o nome, ele muda a história, ele muda o ciclo, ele avança, né? Então a grande luta nossa é aqui, ó. E eu falo isso, que eu trouxe aqui no começo da live, falando sobre o quanto que foi desafiador esses dias, né? Porque eu estava ali na minha parentela e Deus vai trazendo algumas coisas. Teve momentos que eu fiquei irritada, teve momentos que eu não falei com sabedoria e eu fiquei assim, triste comigo mesma, porque assim, meu Deus, por que eu não consegui? Né? E às vezes está acessando coisas ali que eu preciso tratar. Mas uma coisa boa que a gente hoje tem feito muito na minha casa, eu coloco para você, é a tua mesa cura, sabe? A gente tem levado para a mesa, a gente chora, a gente fala o que sentiu, a gente respeita o outro. E isso tem sido um crescimento incrível para nós, sabe? Nossa aliança cada vez está mais forte, né? Alexa, tocar a tua mesa cura. A tua mesa cura. Vou até pegar isso aí. Então guarda isso aqui, ó. Primeiro ponto. Alexa, tocar a tua mesa cura. A tua mesa cura de sobremedo, famílias Garcia. O medo, ele pode ser um instrumento de Deus, porque ele vai acessar a oração. Segundo ponto, a oração eficaz reconhece a fidelidade de Deus e a nossa humildade. O que é a nossa humildade? A nossa dependência de Deus. Entendeu? Terceiro ponto, a verdadeira vitória começa com uma transformação interior. Coração puro e espírito inabalável. Eu gosto disso aqui. Estava ontem no culto e a pastora leu o Salmo 51 e falava sobre isso. Coração puro e espírito inabalável, porque é o que Davi clama depois de ter pecado contra o Senhor, contra ele mesmo. Então, ele não ficou justificando o pecado. Ele veio de Senhor, dá-me um coração puro e um espírito inabalável. E eu fiquei encantada com isso, sabe? Tenho guardado isso no meu coração. Então, nós começamos a ver nesse capítulo o temor e a fé, né? O buscar a Deus, o liderar e agir, né? na liderança, na estratégia que Jacó teve. A oração e o coração puro. Nós precisamos estar abertos, verdadeiramente, não ficar justificando os nossos erros, mas ficar pedindo, Senhor, clamor, Senhor, cura, me transforma. Tira, Senhor, essas mágoas, essas entranhas, esse sofrimento e transforma em amor, Pai. E nós devemos perseverar em oração. A oração abre o céu, né? E confiar em Deus, as multiformas que Deus faz. Amém? E eu quero declarar isso, a tua mesa cura. Que aqui nessa live seja uma mesa para nós, uma mesa para poder trazer a palavra, trazer o agir de Deus. Glorificamos o nome do Senhor, declaramos que as bênçãos dele sem medidas estão sobre nós e que nós vamos ter a melhor semana das nossas vidas, mas que o Senhor venha com a tua dor. Porque nós somos dependentes da alegria e da graça do Pai. Amém? Que Deus te abençoe e que a graça esteja sobre nós em nome de Jesus. Compartilha essa live, manda para mais pessoas. Lembrando que todas as nossas lives estão no YouTube e no Spotify. Você pode ouvir a live e pode também estar assistindo lá as lives que Jesus fez desde lá do começo sobre essa palavra de Deus. Fica com Jesus.